Pessoal, então a aula 5 da apostila 2B, ela continua falando sobre o tema que vocês já estudaram, né, o início, sobre derivação, certo? Eu vou fazer um breve resuminho só para a gente relembrar. O que é derivação? É um processo de formação de palavras e significa que a palavra vem de outra, né? Ela nasce a partir de outra ou a partir de outro termo, da junção de termos, como a gente vai ver aqui. Então, a derivação, em regra, se dá de 4 formas. A primeira delas é a derivação prefixal, ou seja, eu tenho uma palavra original, como aqui no caso o por, e acrescenta-se a essa palavra, a esse termo original, um prefixo, aqui o re. Repor é uma nova palavra formada a partir do termo por pela adição de um prefixo, um pedacinho antes dela. Então, eu vou dizer que repor é uma palavra formada por derivação prefixal, ok? O mesmo acontece com infeliz. Eu tenho o termo base feliz, a palavra feliz, e acrescenta-se a este radical um prefixo, prefixo in. Formou um novo termo, infeliz, por derivação prefixal. Depois a gente vai falar direitinho, né, desses prefixos que são acrescentados, dos seus significados. O que a gente pode observar? O re significa novamente, o in significa não e assim por diante. Mas, voltando para o assunto de hoje, desleal também é formada por derivação prefixal. Eu tenho o radical leal, né, a palavra leal, e a ela acrescenta-se um prefixo, ok? Derivação sufixal. O que ocorre na derivação sufixal? Eu tenho o termo base e a ele eu acrescento um pedacinho no final. Se o prefixo era um pedacinho antes, o sufixo é um pedacinho depois, né? Então, carro é meu termo original, acrescento aqui o sufixo sa, carroça. Tem um novo termo formado por derivação sufixal. O mesmo acontece com lealdade, assim como desleal. Lealdade também deriva do termo leal. Entretanto, aqui eu acrescentei um sufixo, né? Então, lealdade é um termo formado por derivação sufixal. Aqui eu tinha a palavra base, né, o radical feliz, e acrescentei um prefixo, formei a palavra nova. Aqui eu também tenho o radical feliz, mas agora eu acrescento um sufixo. E a partir dessa junção eu tenho o termo felizmente. Derivação prefixal, acrescenta um pedacinho no início. Derivação sufixal, acrescenta um pedacinho no final. Aí, a nossa terceira forma de derivação é a derivação prefixal e sufixal. O que ocorre? Eu acrescento ao mesmo tempo um prefixo, um pedacinho que vem antes, e um sufixo que vai vir lá no final da minha palavra, tá? Então, a partir da palavra base, acrescentando o prefixo in e o sufixo mente, formamos o termo infelizmente. Uma palavra totalmente nova. A partir da palavra base leal, acrescentando o prefixo des e o sufixo dade, nós temos uma nova palavra, deslealdade. No que a derivação prefixal e sufixal difere da derivação parasintética? Acontece que aqui eu posso retirar um dos dois, ou o prefixo ou o sufixo, e ainda assim eu tenho um termo que faz sentido. Por exemplo, infelizmente. Se eu retirar o in daqui, eu vou ter o termo felizmente. O mesmo vai acontecer se eu retirar o mente. Eu tenho o termo infeliz. Então, eu posso retirar o prefixo ou o sufixo. Deslealdade, acontece a mesma coisa. Se eu retirar o des, eu tenho o termo lealdade. Se eu retirar o dade, eu tenho o termo desleal. Já na derivação parasintética, acrescenta-se também um prefixo e um sufixo. Qual é a grande diferença? É que aqui eu não posso retirar nenhum dos dois. Eu acrescento ao mesmo tempo, mas os dois são fundamentais para que a palavra tenha sentido. Eu não posso dizer, por exemplo, esclarecer.
e também não posso dizer esclare, quer dizer, posso até dizer, mas não faz sentido nenhum, né? Mesma coisa em desalmado, acrescentei um prefixo e um sufixo e não posso retirar, não posso dizer almado, não posso dizer desalmo, porque a minha palavra vai ficar sem sentido, ok? Tranquilo aqui? Então, agora, especificamente, o conteúdo desta aula. Nesta aula, nós vamos tratar especificamente da derivação regressiva. Regressiva, regredir. O que é regredir? Voltar. Nesse caso, a nossa palavra vai regredir em tamanho. A palavra derivada aqui, ela vai ser sempre menor do que a primitiva. Por isso, o nome derivação regressiva, né? Porque ela regride em tamanho. E essa palavra derivada tem uma outra característica muito específica. Ela vai ser sempre um substantivo abstrato que deriva de um verbo. Então, eu preciso juntar essas duas situações para que eu tenha uma derivação regressiva, ok? Eu coloquei 4 exemplos aqui para vocês perceberem direitinho. Correr é um verbo. Dele se origina o substantivo corrida, ok? Porém, entretanto, todavia, se nós formos contar o número de letras aqui, em correr eu tenho 6 letras, em corrida eu tenho 7 letras. Corrida é maior do que correr. Então, eu não vou poder encaixar corrida nessa regra aqui. Na verdade, corrida é formada por derivação, sim, mas derivação sufixal, ok? Aprovar, do verbo aprovar, eu tenho o substantivo aprovação. Mas acontece aqui a mesma coisa que aconteceu ali em corrida. Se eu for contar o número de letras de aprovar, eu tenho 7 letras. Em aprovação, eu tenho 9 letras. Portanto, eu não tenho uma palavra menor. A palavra derivada é maior, né? Então, ela não pode ser uma palavra formada por derivação regressiva. Ela foi uma palavra formada, novamente, por derivação sufixal, certo? Agora, aqui em falar e perder, aqui nós temos os exemplos de derivação regressiva. Eu tenho o verbo falar, ele vai perder o R e vai formar o substantivo fala. Eu tenho o verbo perder, além da perda, que é uma modificaçãozinha, né? E do verbo perder, nós temos o substantivo perda. Portanto, esses 2 exemplos aqui são exemplos de derivação regressiva, certo? Os 2 primeiros, não. São derivação, mas derivação sufixal. Tranquilo? Espero que sim. O próximo. No próximo exemplo, na sequência do conteúdo, nós temos a derivação imprópria. Muito fácil, muito tranquilo, e nós já havíamos falado dela em sala. Derivação imprópria é nada mais, nada menos do que a mudança de classe gramatical. Lembram que nós já havíamos falado a respeito de substantivar um verbo? O que é substantivar um verbo? Eu tenho aqui, andar, por exemplo, é um verbo, né? Eu vou dizer que eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, eu consigo conjugar, ele expressa uma ação que ocorre num determinado tempo, enfim, andar é um verbo. Mas, se eu utilizar o termo andar num contexto semelhante a esse daqui, o andar dela é gracioso. O que eu fiz? Eu coloquei a palavra o na frente de andar. E o que o é? O é um artigo definido. Lembram? Quando é que eu uso um artigo? Eu uso um artigo na frente de um substantivo. Então, eu transformei este andar em um substantivo, ok? Eu transformei um termo que é originalmente um verbo em um substantivo. Esse nosso andar aqui, quando
passa a ser um substantivo, muda de classe gramatical. Portanto, eu vou dizer que aqui ocorreu uma derivação imprópria. Mais um exemplo para esclarecer. O termo feio originalmente é uma característica, né? Características são adjetivos. Entretanto, se eu fizer uma alteração, né? Se eu usar essa palavra não para caracterizar, mas aqui, errei feio a resposta. Esse feio está se referindo a que termo desta oração? Ele está se referindo ao verbo, ok? E ele está trazendo para mim uma circunstância referente a esse verbo. É mais ou menos assim, a intensidade, né, com que eu errei. Eu errei muito na prova, errei feio na prova. Sempre que eu tenho um termo que me traz uma circunstância, né, intensidade, negação, modo, enfim, eu vou dizer que esse termo é um advérbio. Lembram? O termo que vem junto com o verbo expressando uma circunstância. Então, o termo feio, que originalmente é um adjetivo, neste contexto funcionou como advérbio. O que ocorreu com o termo feio? Uma derivação imprópria. Ok? E o próximo processo de formação de palavras que a apostila traz é a composição. Mais fácil de todos os processos de formação de palavras. A composição acontece pela união de duas palavras, dois radicais, formando, óbvio, uma palavra nova, né? E ela pode se dar de duas formas. A primeira, justaposição. As palavras se unem sem que percam fonemas e letras, ok? Então, por exemplo, passatempo. Passatempo é a união de duas palavras, passa e tempo. Elas simplesmente foram juntadas, né? Eu juntei as duas palavras e tenho aqui um termo novo. Houve perda de fonema? Houve perda de letra? Não. Então não houve perda fonética, né? Não houve alteração fonética. Simplesmente eu pego duas palavras e junto. Girassol. Acontece exatamente a mesma coisa. Une-se o termo gira ao termo sol. Mas, professora, agora teve uma alteração. Opa! Teve um acréscimo de um S. Tudo bem, mas teve alguma perda fonética? Se eu não tivesse esse S aqui, a palavra teria que ser pronunciada girasol, né? Então, até para que eu possa, e é exatamente para isso que esse S está aqui, para que eu possa manter, né, o som da palavra sol, eu preciso dobrar o S, ok? Então, não houve perda fonética. Eu simplesmente dobrei o S para manter o mesmo som da palavra original. As palavras que são formadas por hífen, em regra, são formadas por justaposição, né? Ferro velho, guarda-roupa e assim por diante, ok? Muito fácil, né? Justaposição, eu junto duas palavras sem que haja alteração em nenhuma delas. Eventualmente, pode acontecer de eu ter que dobrar um fonema, como um S, um R, né? Para que não tenha a alteração fonética. E a última forma, o último processo de formação de palavras dessa aula é a composição por aglutinação. Eu também vou juntar palavras, eu também vou unir palavras aqui. Mas qual que vai ser a diferença da justaposição? Deixa eu tentar deixar os dois aqui. Da justaposição para a aglutinação. Na aglutinação, vão ocorrer alterações na pronúncia e ou na grafia, certo? Então, aqui, no nosso primeiro exemplo, nós temos os termos plano e alto. Plano mais alto dão origem à palavra planalto. Na sequência, nós temos plano mais superfície. Que palavra que se origina de plano mais superfície? Acho que vocês não haviam pensado nisso. Planície. Planície se origina de plano mais superfície. Em boa hora dessas três palavrinhas surge
o termo embora. Vinho mais acre. Acre, não o estado, tá? Não é isso. Acre significa azedo, né? Então, o que é um vinho azedo? Vinho azedo é o vinagre. Lobo mais homem, né? Uma bem básica. Do lobo mais homem, forma-se lobisomem. Esse, então, é o processo de formação de palavras por composição, por aglutinação. Tranquilo? Então, a derivação, né, que a gente estudou, vocês já haviam estudado inicialmente, que pode ser prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, ou parasintética, né, o primeiro processo que vocês haviam estudado. Hoje nós falamos rapidinho da derivação regressiva primeiro e depois da derivação imprópria, ok? Regressiva, quando a palavra regride em tamanho, ela fica menorzinha e, em regra, ocorre quando um substantivo abstrato deriva de um verbo. Muito fácil. Derivação imprópria nada mais é do que a mudança de classe, ficou horrível, né? A mudança de classe gramatical, ou um verbo que se torna um substantivo pelo acréscimo de um artigo, ou um adjetivo que se torna um advérbio, enfim, quando uma palavra muda de classe gramatical. E o outro processo que a apostila de vocês traz, então, é a composição, que pode se dar por justaposição, quando eu reúno as palavras sem que nenhuma delas sofra alteração fonética, sem que nenhuma delas sofra perda fonética, né? Como eu falei, pode até acontecer de dobrar uma letra, mas é justamente para que se mantenha o som da palavra, né? O som original da palavra, e a composição por aglutinação, quando eu vou juntar duas palavras ou mais, como no caso do em boa hora, para formar uma terceira, mas nesse caso ocorrem mudanças tanto na grafia quanto na pronúncia, né? Planalto perde o O, plano mais superfície, aqui a mudança é muito grande, plano perde o O e o superfície perde todo esse super pedaço. Em boa hora, né? O H vai embora, esse A vai embora e esses dois O se juntam. O vinagre muda o fonema C pelo G, além da perda aqui do O. E o lobisomem, que aqui além de perder, ele ganha, né? Ele ganha um S e perde esse Hzinho, ok? Tranquilo, pessoal? Espero que sim. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só perguntar.